Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aproveitando a igreja de pé, eu quero ler o texto que está no meu coração para transmitir uma palavra de renovação, tendo em vista que a proposta é renovo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é muito conhecido o texto, a mensagem, mas relutei, e é esta mensagem que está no meu coração. Romanos capítulo 11, versículo 17, para tomar como base, está escrito: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Queiram tornar assentos. Enquanto quero agradecer a Deus, que agradeço, pastor, por mais um ano consecutivo, ter o privilégio de estar ministrando nesta igreja, e para isso agradecer ao pastor Samuel J. Marques, com a sua muito digna esposa, pastora Miriam, pastor Zaqueu, e em nome deles a todo o corpo ministerial, a igreja, que Deus os abençoe. Quero dizer da alegria de rever o corpo ministerial, rever o pastor Denis, que cuida da logística, como também agradecer, externar a minha gratidão ao pastor Júlio por me recepcionar com a minha neta, de uma forma tão calorosa, receptiva, representando a cada um de vós. E para completar a alegria, meu amigo, que tenho em grande estima, Nânia Azevedo, te amo, não mereço, mas é este o sentimento que eu tenho por ti. Muito bom te ver. Queridos, serei sucinto, mas objetivo, e gostaria de falar-lhes sobre saturação. Diga comigo, saturação. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos observam que ele está escrevendo a carta para os gentios. Gentios, todos os seres humanos, todas as famílias, as nações que estavam fora da promessa, do conceito e da chamada de Abraão, ou seja, que não eram hebreus ou judeus. Gentios, povos pagãos, que não tinha a perspectiva nem o direito de gozar dos mistérios de Deus. Quando Paulo escreve a carta, os irmãos hão de convir que ele aborda alguns conceitos, e entre eles, advertindo os judeus que não cometam os mesmos erros que os judeus cometeram. Se nós analisarmos, não vou até detalhe, observem que Paulo vai mostrar, ou seja, como a proposta é Júlio, renovação, os irmãos podem observar que todos os descendentes de Abraão, todas as vezes que saturados foram, houve uma proposta de renovo, a ponto que Isaías diz que eles voltariam a florescer como a rosa ou a tulipa. Então, em todo o Velho Testamento, judeus, para os irmãos ter uma pálida ideia, menos de 1%, arredondando 1%, em relação a capítulo 1189, menos de 1%, arredondando 1%, fala da história geral, da criação, da decepção, do recomeço, do se perder.
77% da história bíblica em relação a capítulo está voltado para os judeus, para os hebreus, para Israel. 918 capítulos, sobrando 22% para a igreja. Quando nós analisamos o contexto desses 77% dos judeus, quero lhe provocar para sairmos daqui renovados em uma esperança. Quando nós observamos Paulo escrevendo, veja que ele no capítulo 11, ele começa dizendo: vocês pensam, gentios, que Deus esqueceu Israel? De maneira nenhuma. E observem que ele vai agora nos advertir para não cometer os mesmos erros. Ele diz: cuidado, porque se Deus não poupou nem Israel, os ramos verdadeiros, imaginem vocês que foram enxertados. Então, com base nisto, você vai observar que na alegoria do apóstolo Paulo, ele apresenta uma alegoria comparando nós, gentios, como uma oliveira, porém, diferente da do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, os irmãos observem que por várias vezes Deus dá para você sentir o sentimento, trazendo o sentimento de Deus como humano para nós, que ele falava com alegria: Israel, minha oliveira. Quando nós observamos oliveira verde, produtiva, Isaías 41:19, veja que Deus diz que vai plantar no deserto, vai muito tipos de árvores, como, por exemplo, a faia, a murta e tantos outros, juntamente com a oliveira. Era Deus dizendo que ia plantar Israel no meio das nações e ela ia se destacar como oliveira. Por quê? Porque há a oliveira boa e a oliveira brava. A oliveira boa e o zambujeiro, ou oliveira das rochas. E observem que daquela área vem a oliveira. Porque Deus trata Israel como oliveira, por conta da sua produtividade, da sua resistência e do poder de frutificar. A oliveira, ela é tão boa, ela é tão progressiva, ela é tão produtiva, que ela é plantada, cultivada, ela é podada, ela é tratada, ela é cuidada de forma especial, porque nada dela se perde. A madeira é um valor exorbitante e os frutos é o mundo todo. Segundo o contexto, a oliveira, sobretudo na época, era a árvore mais produtiva e mais respeitada, cultivada na história da raça humana. Porém, do outro lado, tem o zambujeiro, ou oliveira brava, que nasce silvestremente. Ninguém planta, ninguém poda, ninguém cuida. Os seus frutos é o contrário da oliveira boa. Ela é improdutiva quando produz. O fruto é pequeno, os ramos são densos e ninguém cuida dela. Nada presta na oliveira brava ou o zambujeiro. Então veja que Paulo, como vivia naquela região de deserto, Mediterrâneo, por ali, região da Turquia, de onde vem, então, observem que ele vai usar uma alegoria mostrando o poder da saturação, usando uma árvore para contextualizar com o ser humano e comparar o privilégio dos gentios em face aos judeus. Quando nós falamos, observem que ele aponta que nós, gentios, fomos enxertados para fazermos parte da raiz
da seiva. Isso implica dizer que raiz suga água, a seiva transporta os nutrientes para os ramos poderem produzir. Então, quando Paulo usa raiz, está em Deus, a seiva, Cristo, como João, capítulo 17, versículo 23, para que sejam um, como eu sou em ti, raiz e seiva e ramos. Então, permita-me falar-lhes a saturação. O que quer dizer saturação? Que tem a ver com este sentimento. Porque no contexto alegórico, veja que Paulo também está trazendo a nossa história de vida, a nossa sobrevivência, por conta. O coração é o órgão que mais trabalha no corpo humano. O coração é o músculo que mais trabalha no corpo humano. O coração tem a função de bombear o sangue, ou seja, sem sangue, sem bombeamento, não tem vida. E se não tem vida, não há renovo. Ou seja, porém, quando o sangue circula, não é aleatório. O sangue, tanto como a seiva nas árvores, o sangue no ser humano, ele tem o poder e a responsabilidade de transportar nutrientes para as células do corpo humano, transportar o oxigênio e promover a renovação do mesmo. Isto é a tarefa do sangue. Por isso, que vem saturação? Você ouviu muito isso na pandemia. A saturação é simplesmente um valor em percentual que vai medir o oxigênio na corrente sanguínea. Dentro de um valor normal, é de 100 a 95, tendo que alguns médicos consideram 92% ainda considerável. Baixou a saturação, o nível, o poder, a cor, a contundência do oxigênio chegou a 90%, vai ter que se identificar, vai ter que ser levado ao hospital, porque algo está impedindo a circulação do oxigênio. Isso implica dizer que é necessário que agora o contexto normal, conhecido como hemoglobina, ela vai se juntar, juntamente aos glóbulos vermelhos, que vai se fixar, e assim vai circular o sangue para renovar e levar a saturação ao nível normal. Se não vai, então 90% tem alguma coisa errada. Tem que procurar o hospital, tem que procurar o médico. Tudo está na corrente sanguínea. Vai vir gripe, vai vir falta de ar. Você não vai ter saúde perfeita se baixar ou até 90%. Então, veja que isto é chamado saturação. E dentro do contexto, se chegar a 90%, vai ter que ver o que é que está impedindo para logo ele subir. E subindo para 95% a 100%, vai ter renovo, vai voltar a restaurar e vai ter vida. Não vai, a morte já desistiu, subiu a saturação. Pensei que ia morrer, mas algo aconteceu, subiu de novo. Se subiu, vai dar um glória. É este o motivo do júbilo, renovação da minha parte. Me permita contextualizar o sangue de Jesus. Observe em nossas veias, quando nós analisamos o que Paulo diz aqui, isto é muito contundente, advertindo os gentios para que eles aproveite. Vejam, volto a dizer, capítulo 1 do Gênesis, você vê a criação de todas as coisas, entre aspas. Capítulo 2 do Gênesis, a criação do ser humano. Capítulo 3 do Gênesis, a queda do ser humano. A saturação caiu e o ser humano conhece
a morte e a saturação baixa afasta o homem de Deus. Capítulo 4, a consequência da saturação baixa: o pecado, o homicídio. Capítulo 5, genealogia. Capítulo 6, degradação geral da raça humana. Capítulo 7, o dilúvio, a sentença. Capítulo 8, há uma nova aliança. Deus intervém e leva a saturação para o nível normal. Capítulo 9, você vai observar. Capítulo 8, o fim do dilúvio. Capítulo 9, a nova aliança. Capítulo 10, origem dos povos. Capítulo 11, a saturação cai. Observem que no capítulo 11, o pecado, a desobediência afasta o homem de Deus. Então vem o capítulo 12. O que é que Deus faz? Olha que coisa linda. Deus vai no meio do marasmo da idolatria e faz uma proposta de um projeto invencível, incontaminável. Então, por meio de Abraão, capítulo 12, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ponto final. O assunto terminou. Então o que é que acontece? Na razão humana, Abraão questiona. Então vem o versículo 2. Aí Deus motiva, diz: farei de ti uma grande nação. Você vai ser famoso e o teu nome conhecido. Capítulo 12, versículo 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que para ter um projeto espiritual da saturação 100%, Deus vai escolher uma única corrente sanguínea, um único DNA que por Deus seria incontaminável. Então era o sangue de Abraão. Então observe que Abraão acredita na proposta. Ele sai acreditando, porque a fraqueza, do defeito, a decepção de Abraão era justamente o DNA, porque sua mulher Sarai era estéril, improdutiva. Mas este é o Deus que coloca coisas grandes na mão de pessoas improváveis. Então o que é que Deus faz? Ele diz a Bíblia que Deus vai e propõe que ele vai ter filho de Sarai. Então Deus o motiva: você vai ter um DNA específico, e só o seu DNA vai relacionando-se comigo. Desde da queda depressiva, humilhante do capítulo 3, não houve mais nível de relacionamento oxigenado em 100%. Então vem Deus e vai fazer a proposta. Abraão acredita. Olha, ele sai. Capítulo 12, ele vai sair. Capítulo 13, ele levanta um altar já em meio ao deserto e adora. Capítulo 13, ele faz isso. Capítulo 14, ele tem uma façanha que é, até na visão humana, inconcebível. Ele tem uma vitória com 318 homens. Ele vence 5 reis para libertar Ló, porque a depressão, a saturação de Ló baixou, se desviou, mas Abraão vai lá e restaura ele. Capítulo
capítulo 15 vem a decepção. Por conta de quê? Porque agora Sarai vai questionar. Passaram-se 10 anos e nada de filho. Então, quando uma mulher cobra, é boca quente, como diz o nordestino. Você supera muitos problemas, mas se tem problema com a mulher, você não pensa bem, não age bem, não vive bem. Qual era a questão de Sarai? É que você salvou a Ló, seus filhos, sua família, mas eu espero cerca já de 10 anos e a proposta que você e seu Deus fez não tem nexo, não se realiza. Observem que o questionamento de Sarai, nas entrelinhas, jogou a saturação de Abraão no contexto para baixo. Veja que no contexto pejorativo, ele se degradou tanto com a decepção, porque quando ele analisa, Sarai tem razão, então ele se enclausura, não quer sair da tenda, ele se fecha, a ponto de o céu perceber que era a hora de um renovo. Observe que no capítulo 15 do Gênesis, Deus vem com uma palavra de renovo. Abraão, eu sou Deus que te tirou de Uz. Por isso que ele começa dizendo: Abraão, não tenha medo, teu galardão vai ser grandíssimo. Então, a saturação do nível de oxigênio espiritual estava tão baixo que ele não quis sair do enclausuramento. Pela primeira vez, ele questiona Deus. Ele diz: mas como eu posso melhorar se até agora eu estou sem filhos? Na nossa linguagem, o que o Senhor me motivou e me prometeu não funcionou. O único herdeiro que eu tenho é o Damasceno Eliezer na minha casa. Aí Deus diz: Abraão, ele não será o teu herdeiro. A proposta está de pé, mas mesmo assim ele não quis sair do enclausuramento. Ele estava saturado, ele estava quase com 90% do oxigênio no seu corpo sendo já impedido de continuar. Estou tentando mostrar a você material e espiritual. Então Deus diz: Abraão, sai para fora da tenda. Não, Deus não diz assim. O texto diz, Gênesis 15, que Deus arranca ele da tenda. Deus tira ele da tenda para fora. Do capítulo 15, do versículo 5, você vai observar que Deus fala com ele, mas não tem como. Aí vem Deus, arranca ele de dentro da tenda pelo processo sanguíneo e diz: Abraão, conta as estrelas do céu, se é que tu pode contar. Se você ler o versículo 12, do versículo 5 ao versículo 12, o versículo 12 diz: e ao pôr do sol, vai começar dizendo assim, e o sol só se põe no final do dia. Partindo desse pressuposto, olha, eu acredito que Deus arranca Abraão da tenda de dia, quando o sol brilhava, quando ele manda de Abraão contar as estrelas do céu, o sol brilhava. Por quê? Para contar a estrela de noite, até eu conto, eu já fiz muito isso, morando no interior. Não precisa ter DNA
preparado. Não precisa ter saturação 100% para contar a estrela de noite. Mas agora era o único DNA que se relacionava com Deus. O sangue de Abraão. Aí Deus arranca ele para fora. Ele olha de dia. Aí Deus faz as estrelas brilhar mais do que o dia, do que o sol. E ele não consegue contar. Aí Deus diz: assim vai ter a tua semente depois de ti. Ou seja, depois daqui, pondo-se o sol, ele dorme e acorda um sacrifício e termina com renovo total. A saturação sobe a 100% e a Bíblia diz: ele creu, porque viu algo sobrenatural. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando do pai da fé. E se a saturação dele baixou, imagine eu e você. Capítulo 15, versículo 13 do Gênesis. Aí Deus diz: a tua descendência, depois do renovo, Deus diz isso: vai ser peregrinas em terras estranhas. Vai ser escrava em uma terra que não é dela por 400 anos. Mas depois eu tirarei ela de lá. Abraão creu. Na impossibilidade vem Isaac. Veja que Deus vai seguindo o único DNA. De Isaac vem Jacó. Jacó gera os 12 filhos. E desce para o Egito. Isso é tão lindo que o escritor do Gênesis 46, 26, ele faz questão de falar, enumerar os originais do DNA. Ele diz que todas as almas do sangue, do DNA de Jacó, que desceram para o Egito, foram 66 almas. No versículo 27, ele diferencia os filhos de José, porque nasceram no Egito. Então, agora está o único povo de DNA separado, diferente, especial, no Egito. O tempo passa, e como o DNA é por ele que se mede uma família, que se usa para ver o contexto de uma descendência ou ascendência, vai crescendo. Vem um faraó que não costuma admirar e diz para os seus conselheiros: este povo está crescendo muito. Esse povo, a gente tem que agir urgentemente para parar essa descendência, este crescimento. Mas era o projeto de Deus. Aí ele diz: vamos começar fazendo eles sofrer com o trabalho. Colocou feitores sobre eles. E eles agora vão trabalhar dobrado. Mas a Bíblia diz: quanto mais eram afligidos, mais cresciam. Não resolveu. Então vamos apertar, vamos tratá-los como escravo. Fizeram de Israel o projeto de Deus escravo. Vai ter que fazer tijolo, não vai mais ter facilidade. Vão colher a própria palha para fazer tijolo. Opressão, não parou, o povo crescia. Aí ele agora vai para o ápice. Vai para a linhagem sanguínea. Para parar o crescimento, vai ter que cortar o DNA. E para eliminar a corrente sanguínea de Abraão, elimina os meninos. Chama as parteiras, todas as hebreias que vocês ajudarem, que teu menino, quando vocês perceberem, se for menino, matem, mas mulher, deixem viver. Por quê? Porque no contexto oficial, ele queria matar os meninos, porque matando os homens, daqui a poucos anos, não tem mais homens hebreus. E as mulheres vão casar com egípcios. E agora, tendo uma guerra, eles estavam enfraquecidos. Então veja que ele propõe isso. Aí vem as parteiras e não conseguem impedir o crescimento do oxigênio na vida dos hebreus.
nascia um menino e elas não tinham temer a Deus. Faraó fica indignado. Vocês não obedeceram. Não, é que as mulheres hebreias são mais fortes do que as egípcias. Quando a gente chega, o menino já tem nascido e não dá para matar mais. Pode olhar Gênesis 2, Gênesis 1. Aí agora ele vai dar o golpe final. Ele agora determina para todos os egípcios, não era só porteiro nem soldado, todos os egípcios, quando ouvir o choro de um menino, ou velho nascer, hebreus, joguem no Nilo. Só menino, para cortar o DNA de Abraão. Por isso que quando vem o capítulo 2 do Êxodo, olha o que é que a Bíblia diz. A ordem era essa. O capítulo 1 termina com uma ameaça. Todos os filhos meninos hebreus estavam fadados à morte no seu nascimento. Aí o capítulo 2 começa dizendo que houve um homem da tribo de Levi e casou com a filha de Levi. E de onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. De onde vem Isaac? Moisés nasce sem nome no registro bíblico. Por 3 meses Joquebede tentou escondê-lo, mas não conseguiu. Depois de 3 meses o choro era alto. E qual era a ordem universal do Egito? Todos os meninos têm que jogar no Nilo. Então não tem como esconder, só tem um jeito. Entregar a vizinha não resolve. Vou jogar no Nilo. Mas jogando ele no Nilo, ela não estava desobedecendo a Faraó, mas ela agora faz um cesto e coloca ele dentro. Em outras palavras, aqui tem mães que tem crianças. Vai fazer isso em um rio com teu filho. Você vai chorar, você vai sentir a perda. Ela joga o cesto para cumprir a ordem. Vai morrer, é mais um. Mas aí o vento vem. E antes do Nilo afogá-lo, o vento leva o cesto para o balneário da filha de Faraó. Quando ela olha o cesto, que vê o menino, o coração bate. Eu quero. A irmã Miriam vai correndo. Chega e diz: eu conheço uma mulher que amamenta. A senhora quer que eu fale para cuidar dele? Ela diz: leve e diga que cuide dele até eu chamar, e eu vou dar um salário bom a ela. Ou seja, agora Faraó queria impedir o DNA, mas agora ele vai patrocinar. É ele que vai patrocinar. O menino, capítulo 2, volta para a casa da mãe. Capítulo 2, versículo 8. Era menino. Versículo 10. Sendo um menino já grande, adolescente. Alguns eruditos falam de 5 anos e outros de 12. Porque 5 parava de mamar. E com 12, segundo alguns eruditos, era justamente o que Joquebede e Arão precisava para incutir na mente de Moisés renovação, que Deus ia usá-lo para tirar os filhos de Israel da escravidão. Quando ele é menino grande, ele vai agora devolvido para o palácio de Faraó. A filha de Faraó recebe e lhe dá o nome de Moisés. Das águas foi tirada. Ele agora vai estudar. Ele agora vai ser tratado como filho da filha de Faraó. Olha o que Deus faz. Quando o Faraó quis eliminar a corrente sanguínea, agora Deus coloca o projeto dentro do palácio. Ele se forma para ser um faraó. Atos, Estevão pregando, Atos 7:22, que ele se formou em toda a ciência do Egito. Era poderoso em obras e em palavras. Falar, obedece. Conhecimento,
não era só filosófico, em todas as matérias, ciência do Egito. Está pronto. Saturação 100%. Batimento cardíaco 71 batimentos por minuto. Por segundo, minuto. Não é isso, isso por minuto. Oxigênio. Nutrientes. 100%. Aí diz o versículo 11 do capítulo 2 de Êxodo: sendo ele já homem feito, se formou. Aí ele diz: agora, já que eu estou pronto, vou voltar para os hebreus visitar os meus irmãos. Quando ele chega no meio dos hebreus, ele não suporta ver um egípcio maltratando um hebreu. Abro aspas. É inconcebível, gente, a gente conceber o que acontece hoje. Veja que quando Moisés viu um egípcio batendo num hebreu, que ele nem conhecia, sabia que era do seu sangue, o sangue ferve. Eu digo porque quando alguém vem falar a mim, de um irmão, eu mando ele calar a boca, porque é o mesmo sangue. E eu não posso aceitar que alguém vá denegrir o próprio sangue que é meu, que defende a mesma causa. Hoje as pessoas fazem questão, alguém errou, joga no ventilador, publica na internet. Hoje as pessoas publicam mais os defeitos, a queda, a decepção do seu irmão, dando arma ao inimigo, do que as coisas boas. Quando alguém caiu, alguém errou, a saturação de alguém está abaixo de 90%, nem precisa morrer, quem mata é a gente. E com todo respeito, abro aspas, há quem diga que os mais propagadores de fake news são os crentes. Não tem conhecimento de causa, não lê e já vai repassando. Quando Moisés viu o egípcio batendo no hebreu, o sangue ferve. E ele vai, olha para um lado e para o outro, ele não agride o irmão, ele mata o egípcio. Esconde na areia. Faz uma façanha. Aí vem Estevão, 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 26 diz que ele matou o egípcio, porque ele esperava que os hebreus entendessem que era o mesmo sangue e que ele ia livrá-los da escravidão. Estava pronto. Ele volta para o palácio, aí diz Estevão, não demorou, no dia seguinte, foi no outro dia, ele vai dizer, vai lá nos hebreus para ver os comentários. Ele fez uma coisa aparentemente boa. Quando ele chega lá, agora não vê um egípcio, vê 2 crentes brigando. Olha a diferença, gente, de um egípcio para um hebreu. Ele já não chega querendo agredir, ele já chega manso, o mesmo sangue. Diga para quem está ao seu lado, a partir de hoje, eu vou pensar 1000 vezes antes de dizer menos uma palavra contra ti. Porque o segredo está no sangue. Vocês são irmãos. Por que vocês estão se agredindo? Aí o que agredia disse, quem te pôs como juiz sobre nós? Porventura, querem matar-me ontem, como fizesse com o egípcio? Aí Estevão diz, os hebreus não entenderam. Qual é o primeiro ponto? A saturação cai. E ele vaza. 40 anos. Subindo. Preparado. A depressão cai para baixo de 95.
Chega em 92 o limite, deserto. O desânimo bateu, porque quando a saturação cai, o desânimo vem. Vira as costas para tudo, com medo de morrer, e entra no deserto. Chega no deserto, se acomoda. Não é mais lembrado. Casa. E agora o projeto de Deus, que com 40 anos estava em 100%, vai cuidar de ovelhinhas. Mais 40 anos se passam, agora faz 80. E com 80 anos o batimento cardíaco já não é mais o mesmo. E a saturação já não pode subir mais para 100%. Porque 2/3 da vida ele já viveu. É aquela questão, serve mais não. Presta mais não, para esse não tem mais renovo. O batimento não era mais o mesmo. Ele desanimou e desistiu. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Abraão e agora Moisés. Quando a morte dizia, esse não vai servir mais. Quando o desânimo dizia, esse já desistiu, já ganhei. Aí ele vai pastorear as ovelhas num dia comum, arrastando com 80 anos. Os passos já não eram o mesmo, mas o batimento cardíaco não era o mesmo, mas o coração ainda bombeava. A saturação quase 90%. Se chegar a 90%, vai entrar, vai ter falta de ar. Aí ele vai pastorear. E no caminho conhecido ele vê algo diferente. A sarça queima. O fogo não a destrói. E ele vai se aproximar para ver que maravilha era aquela. E não veio representante. E o próprio Deus veio e disse, tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde estás é a terra santa. Diga para quem está ao seu lado, o coração pode não bater mais a mesma batida. E a saturação ter caído. Diga, mas o sangue ainda circula. Se circula, vai ter renovo. Porque Deus é capaz de pegar uma saturação de 90 e em segundos ou milésimo levar para 100, porque Ele foi quem criou. Ele estava tão para baixo. Êxodo capítulo 3, versículo 10. Aí Deus diz, agora vem. Quando ninguém acreditava mais, 80 anos. Aí ele vai se justificar. Deus diz, agora vem, que eu vou te enviar a Faraó e você vai livrar o meu povo. Aí ele, em versículo 11, ele diz, quem sou eu? Vai. O poderoso em palavras, em obra, agora está dizendo, não presto mais para nada. Deus diz, mas eu vou te enviar. Aí ele diz, mas nem falar eu sei. Pode olhar que ele vai se desculpando. Deus diz, não se desculpe, eu vou lhe te dar um profeta. Mas como eu vou chegar? Não se preocupe, é comigo. Em suma, ele volta para o Egito renovado. Quando parecia que a saturação não subia mais. Então, nos últimos, o último terço da sua vida, os últimos 40 anos. Olha o que é que Deus faz para renovar um crente. Você não quer ir? Joga esse pedaço de pau que está na mão no chão. Virou cobra. Pega pela cauda. Virou madeira de novo. Pega a tua mão, bota no peito. Lepra quando tira. Coloca de novo. Limpa. Ainda vai duvidar? Que eu posso renovar quando 2/3 da vida já foi embora. Que eu posso subir a saturação quando parece não ter mais jeito. Nos últimos 40 anos, Moisés
revolucionou a história da humanidade, revolucionou o Egito, revolucionou nos últimos 40 anos. Ele levanta a mão, o renovo foi tão grande que o mar se abriu. Nos últimos 40 anos, quando parecia não ter mais renovo, ele é o primeiro, é o único que diz: Deus, eu quero ver a tua glória. Ele é o único que falava com Deus como dois amigos falam, cara a cara, tete a tete. Ou seja, ainda tem renovo. Não importa como você chegou, ainda tem renovo. Eu não vou citar. Mas veja, eu não vou citar genealogicamente. Leia Mateus 1 e leia Lucas 3. Depois, tanto ascendência como descendência, Deus seguiu a corrente sanguínea. Capítulo 1 de Mateus. É aqui que Paulo entra. Israel perdeu o foco. A saturação de Israel caiu. E veja que pelos profetas Deus tentou subi-la, mas eles não quiseram. Aí Deus disse: eu vou usar o único e o último e a vez. E manda quem? Jesus. O ápice da restauração. Capítulo 1, alguém lê para mim só para tirar onda. Capítulo 1 de Mateus, versículo 1. O que é que diz? Conhecemos de quais salteado. O que é que está escrito? Se puder pôr no telão, não sei. Mateus 1:1. Jesus vem. E Jesus vem como? Para elevar a saturação de Israel, que caiu. Aí o que é que diz a Bíblia? O livro da geração de Jesus. Prossiga. Filho de Davi. Ele vem de onde? Qual é a origem sanguínea? Ele vem. Mas como Israel era a oliveira que foi instituída para produzir, João 1:11, veio para os que eram seus. Os ramos, ou alguns dos ramos, porque pelo poder da palavra judeus se converteram. Mas aí diz o Paulo: se alguns dos ramos se quebraram, ou seja, Israel, o ramo deixou de produzir. E todo ramo que deixa de produzir é cortado e jogado fora. Aí agora o que é que entra? Não tem como entrar, porque ninguém mais tem compatibilidade sanguínea com Abraão. Para entrar na história, tinha que ter sangue de Abraão, ou um sangue poderoso que pudesse lavar. Aí quando a natureza e o processo achou que Deus tinha desistido, aí diz a Bíblia que Deus olha para o zambujeiro. Quando Deus olha para o zambujeiro, capítulo 11 de Romanos, versículo 24, a natureza disse: nem pense, não tem compatibilidade sanguínea. O zambujeiro, a saturação é abaixo de 90, nem produz, porque a Bíblia diz que nós já estávamos mortos. A saturação do zambujeiro é abaixo de 90. Aí Deus olha para o zambujeiro e diz: eu vou enxertá-lo. Eu vou colocá-lo na oliveira verdadeira. E a minha seiva, o meu nutriente, o meu oxigênio, eles vão fazer parte e vai correr na veia deles. Eu trabalhei 40 anos em usina e muitos aqui sabem o que é agricultura. A função de um enxerto é para reproduzir e multiplicar. O enxerto não é feito para produzir, é para reproduzir. Porque aquele que foi constituído para produzir, ou deixou de produzir, ou não produz mais. Aí o enxerto é para que ele continue reproduzindo e se multiplique.
E qualquer agricultor de boa sabedoria que quer ter futuro, jamais ele pega uma árvore, um enxerto que não presta, que não produz, e coloca em um que já produziu. Então, quando a história diz que Deus olha para nós, a natureza disse: não vai dar certo, não tem compatibilidade sanguínea. Aí Deus diz: eu vou enxertar. Aí Paulo diz: contra a própria natureza, Deus nos cortou do natural zambujeiro e nos enxertou na oliveira verdadeira. E para nós entrarmos, filho de Davi, filho de Abraão, o sangue de Abraão tinha que entrar nas nossas veias. Aí é por isso que Paulo, Romanos 8, ele diz que Deus nos amou de uma tal maneira que deu seu próprio filho para morrer por nós. É por isso que João diz que ele nos amou de uma tal maneira, João 3, que deu seu próprio filho para que todo aquele que nele crê. Por isso que João 1, 11 e 1 diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mais a todos. Aí vem a cruz. Você já falou isso muitas vezes: o sangue de Jesus tem poder. É isso aqui, gente. Veja que quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, você pode ter desanimado, a saturação foi lá para baixo, a acusação, o pecado te jogou no solo, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos renova. No ápice da cruz, ele grita: Pai, está consumado, Pai. A dívida está paga. Agora o zambujeiro pode ser enxertado e fazer parte da raiz e da seiva. Deus, raiz, seiva, Jesus. Deus, vida, oxigênio, Jesus. E ele não tem saturação, é 100%. Ele é 100%. Terceiro dia ele ressuscita. Diga para quem está ao seu lado: a natureza não queria que eu entrasse, mas contra a própria natureza eu entrei. Aí Paulo diz, Romanos 8,15 por diante, que agora Deus não nos deu um espírito de medo, agora é para nós, para que tenhamos medo outra vez, mas Ele nos deu o espírito de adoção de filho, e se agora somos filhos de Deus, somos herdeiros, e sendo herdeiro, somos co-herdeiro de Cristo, se padecemos as aflições juntamente com Ele, com certeza gozaremos da glória que há de ser revelada por Ele. Paulo escrevendo aos gentios de Éfeso 2 e 11 por diante, olha o que é que ele diz: gentios, lembrem-se que em outro tempo vocês eram gentios, longe das alianças de Israel, vivendo sem Deus, sem paz no mundo, mortos, mas agora vocês que estavam longe chegaram perto, porque pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz e Ele derrubou a inimizade, tirando o muro que fazia diferença. Então agora não há mais diferença entre judeus e gentios. O sangue de Jesus tirou a diferença e agora somos filhos. Quem é filho? 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 Eu não vim aqui pregar para você ser renovado, eu te oferecendo um carro novo. Posso até e não sou contra e também quero. Eu não vim aqui pregar para você ser renovado, te oferecendo chave de carro. Eu vim aqui dizendo que pelo sangue de Jesus você é renovado, independente da saturação. Quem é filho? Quem é filho? Apocalipse 1:5.
Apocalipse 1:5. Leia em voz alta, por favor. Apocalipse 1:5, para nós concluirmos. Rapidinho, Bíblia. A testemunha fiel e da parte de Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é mais forte. Essa última parte, vamos lá, aquele mais forte, aquele é Romanos 8, Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas antes o entregou para que morresse por nós, ou antes que ressuscitou. Aí ele diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se foi Deus que disse, ponto. Eles são inocentes, são meus, não tem mais culpa. Então mais uma vez olha para quem está ao teu lado e diga: eu não sabia que tu valia tanto assim, que tu era tão importante assim. É assim, só assim. Você gosta ou que não, eu sou filho. Romanos 11, 25, disse Paulo. Romanos 11, 25. Gentios, eu tenho um segredo, um mistério para dizer a vocês, para que não sejais sábios em vós mesmos. Por que, Paulo? Porque Deus endureceu em parte o coração dos judeus para nós, gentios, entrarmos. E enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, a vez é nossa. Israel vai estar endurecido. Ou seja, enquanto o arrebatamento não vir, eu vou aproveitar. Eu vou cair, mas vou me levantar. A saturação pode cair, mas Ele é poderoso para levantar de novo a 100%. Concluindo, não quero saber como você chegou, mas você já ouviu, mas só para dar sentido. Quando me deram aqueles 3 motivos, me viram sem esse direito. Bento, se conforma. Tu é cortador de cana, vai morrer nisso. Tem futuro não. É preto, pobre, analfabeto. Aí o sangue vem, entra na minha veia, e agora eu sou filho e participante das promessas. Disseram: não vai sair daqui de dentro do canavial. Fizeram tudo para eu desistir. Tinha dia que a saturação chegava quase a 90. Mas eu não desistia. Até queria, mas não dava mais, porque o segredo estava no sangue. Fique de pé, por favor. Leia, Rabagai. Eu não quero saber como você chegou aqui, se só os trapos. Mas essa é a mensagem que eu estava orando e queimava no meu coração. E Deus me fazia sentir. Nós fomos cortados, gente, no Oliveira Bravo, que a saturação estava abaixo de 90. Mas agora fazemos parte da raiz e da seiva da Oliveira Boa. Então, se você puder e estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, olha para ela aí. Se for íntimo, tudo bem, mas vira para ela, olha nos olhos dela. Mas vira, você não sabe como ela chegou aqui. E diga para ela: não quero nem saber como chegou,
No Renovação. Quero saber como você vai sair. Diga para ela, não quero saber se chegou só os cacos, esquecido, desanimado. Diga para ele, não podemos mais desistir. Então diga com base nisso, terminando hoje, dá um recado a quem pensou que eu ia desistir. Diga, independente da circunstância, dá para desistir, mas não. Está no sangue. Abraça ele, abraça ela, passa pelo menos 30 minutos ou 30 segundos chorando com ela, adorando com ela, profetizando para ela. Diga, nem tente correr. Moisés foi renovado, Abraão foi renovado, todos os heróis da fé, a saturação caiu, mas Deus foi lá, levantou de novo, e você não é diferente. Ah, pastor, mas me disseram que não tem mais jeito. Tem sim. Disseram que eu não sirvo mais. Serve sim. Olha, tem hora que no contexto humano chega um paciente nos hospitais, o médico diz, já morreu cerebral, o cérebro parou. Mas a pergunta é, o coração ainda bate devagarinho, mas bate. Então não enterra agora não, que ainda tem sangue correndo. Cadê a primeira pessoa que chegou aqui com a saturação baixa? Que chegou aqui quase morto espiritual e que nesta noite quer voltar, quer aceitar Jesus? Cadê a primeira pessoa? Eu estou te fazendo este convite com base bíblica. Não estou usando aqui jogos de palavra, nem figuras. Eu estou usando Bíblia, que ainda tem jeito. Eu te digo que tem jeito, porque tem. Abraão desanimou, Deus levantou. Moisés desistiu, Deus foi buscar. E hoje é a sua vez. Cadê a primeira vida? Venha. Venha, filho, venha, filha. Cadê você? Venha. Ainda tem jeito. A primeira vida, eu quero ver você. Eu não sou de insistir. Esses dias eu estava pregando fora do país. Cheguei ontem de ontem. E quando eu fiz o convite, nem eu imaginava que pessoas de outras nações fizessem fila, aceitando Jesus. Cadê você? Tem alguém afastado da igreja aqui hoje? Deixa eu ver uma das mãos levantadas. Tem alguém que chegou aqui com a saturação a 90% ou abaixo de 90%? Cadê você? Cadê você? Venha. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu não posso me demorar. Já passei do limite. Eu não sou, eu volto a dizer, de insistir muito. Na galeria, na nave. Veja se tem alguém aí. É julho, renovação. Renovação dói. Quando a saturação chega abaixo de 90, para ter 90 vai doer. Porque vai ter que furar. Cadê você? O sangue de Jesus tem poder. Mesmo que o inferno diga que não tem mais jeito, tem sim, independente da sua circunstância. Você pode estar só o bagaço, mas ainda tem jeito.
Cadê você? Se eu estou insistindo é porque tem, que eu não sou de insistir. Cadê a primeira pessoa? Tem 3 pessoas na live que estão se rendendo. A quarta, a quinta pode estar aqui entre nós. Venha, filho, venha, filha. Cadê você? Julho, renovação. Venha, filho. Cadê a quinta pessoa? A quarta já está aqui, cadê a quinta? João disse: não é bom que a gente erre, mas se a gente errar, tem um sangue que nos purifica. Aproveita que ainda dá tempo, aproveita que ainda dá tempo, aproveita. Era uma oliveira de ramos quebrados e um jambuzeiro. Era você. Ali fui enxertado. Essa oliveira é o meu Jesus. Nele fui enxertado. Hoje tenho oliveira verdadeira, Jesus Cristo. Nele fui enxertado. Através da fé posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu fazer um segundo apelo aqui. Você que está sem igreja, sem ministério, e você precisa tomar uma decisão. Você precisa de cuidado, você precisa de pastoreio. Porque nós recebemos aqui, através da minha equipe, que do dia 1º até o dia 11, já passou aqui 132 pessoas que não tinham ministério. E eu quero convidar você que precisa de cuidados, vem aqui para o altar. Eu quero cuidar da sua família. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado. Cadê você? Através da fé Cadê você? posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira. Cristo é oliveira, não Tem mais mais alguém? vivo eu, mas Cristo vive em mim. Oliveira verdadeira. Cadê você? Jesus Cristo, nele fui enxertado. Deus quer que você vença essas guerras, mas você precisa de ajuda. Você precisa de cuidados. Posso eu dar fruto, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive.
Continuarei meu canto. Está enxertado, irmão. Não vou parar. A carne, Mesmo na dor. mesmo na dor, pra meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, O meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder. meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, há uma alegria que invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção. Meu desejo é Exaltar e correr. há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, mesmo que não haja Peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. eu não posso retroceder. Meu espírito é de adorador. Então venha, Te amo, te adoro, Senhor. Entoarei Erabaxore, levanta as suas mãos. louvores. Não Vamos orar por cessar. eles, ó Deus. Eu canto. Aqui estão essas vidas. Só o Senhor pode segurar na mão deles. Só o Senhor pode agir com transformação, porque Tu és o agente transformador. Trabalhe nessas vidas, para que eles possam viver debaixo dos Teus cuidados. Transforma a vida deste moço, muda a vida dele, para que ele possa viver o novo do Senhor. Escreva o nome dele no livro da vida, que a partir de hoje eu possa fazer morada nesse coração, no nome de Jesus. Os irmãos podem ir com eles ali. Na live, 7 pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Eu quero cuidar de vocês, quero pastoreá-los. O secretário já marca que eu quero atender eles, cuidar deles. Amém?